Muito bem, meus alunos, de volta aqui, agora trazendo para vocês aqui a listagem de obras visuais. Então, a gente tem uma matriz nova e a gente precisa entender quais obras permaneceram na lista de obras e quais são novidades. A grande maioria é novidade. Esse bloco de visuais é um dos mais cobrados na prova do primeiro ano, do segundo e do terceiro. Então, você já sabe que daqui, com certeza, vai sair aí pelo menos 2 obras, às vezes 3 ou 4, na prova de vocês. E aí, a gente tem aqui 9 obras para estudar, justamente para que você perceba ali os aspectos principais, os principais elementos aí dessas obras e chegue bem, chegue gabaritando aí na sua prova. Jogando aqui na tela, a gente tem Nefertiti como sendo nossa primeira obra aqui. Ela aparece aqui na primeira posição, eu coloquei uma ordem qualquer aqui, mas a gente já percebe Nefertiti aqui aparecendo na nossa listagem. Essa obra aqui, pessoal, é uma obra que já estava na listagem anterior e vai servir para a gente discutir a questão de gênero, tá? Em especial a questão da mulher, tá? Participação da mulher ao longo da história, mas principalmente também discutir a questão aqui dos povos, tá? Egípcios, tá? Então aqui é uma prova que vai discutir a questão dos egípcios. E a gente sabe que nós não temos muitas obras para discutir isso na matriz, então quer dizer que essa obra aqui a gente precisa dar aquela estudada boa, né? Porque daqui saem muitas questões. Sempre na nossa prova nós temos questões a respeito dos povos ali egípcios, né, dos egípcios, a questão civilização grega, egípcia e romana sempre tem questão na prova e de uns tempos para cá os pré-colombianos também. A gente já vai falar já já, mas aqui eu já digo para vocês. Aqui, Egito Antigo, a gente precisa estar bem afiado porque aqui despenca questão de prova, tá? A organização dos povos, como é que era, mas principalmente aqui centrado na perspectiva e no período da Nefertiti. Lembrando que aqui também é uma escultura, então, por se tratar de uma escultura egípcia, eu preciso entender quais os elementos que essa escultura traz, as principais características das esculturas egípcias e também entender o que ela vai ter de diferente, né? O diferencial ali. Isso vai ser importante na nossa análise. Agora a gente tem uma outra escultura aqui também, que é o discóbolo, o lançador de discos. A gente vai ter aqui também mais uma obra que é uma escultura, e aí dentro do campo da arte a gente vai precisar entender a dinâmica na perspectiva grega, tá? Então a gente vai precisar entender não só a questão da arte grega, e aí barra escultura grega, mas também discutir a respeito sobre a sociedade, né? Grécia Antiga, como é que funcionava, como é que era a organização. Isso aqui a gente precisa estar muito afiado, porque chove de questões também. Então aqui a gente precisa ficar ligado. E são obras que nos ajudam, a partir delas, a fazer esse estudo também, tá? Então, 2 obras aí, 2 esculturas. Só tem 2 esculturas aqui. Ao longo das outras etapas, vocês vão perceber que a lista de obras visuais ela é muito maior. E lá nós teremos outros segmentos aqui dentro do campo da arte, né? Não só visuais e tal, mas a gente vai ter outros elementos ali e a gente consegue fazer uma discussão até mais ampla. Mas aqui no primeiro ano a gente tem aí de cara 2 esculturas para estudar, mas vocês vão perceber que a gente tem outras obras aqui que não fazem parte aí da categoria de escultura, né, e nem de óleo sobre tela, pintura, e sim de espaços e monumentos, e aí a gente vai falar mais da arquitetura, que é o caso aqui, por exemplo, da obra de número 3, que estava também na lista. De todos os blocos de obras na listagem nova, o bloco de visuais foi o que mais preservou obras da lista antiga. Então essas 3 primeiras obras, elas já estavam na listagem antiga. E aqui o que nós temos? Nós temos a Catedral de Notre-Dame de Reims. Essa catedral aqui, ela vai ser símbolo aqui da arquitetura gótica,
Então aqui nós vamos falar da arquitetura gótica, a gente vai falar aqui da arte das catedrais, né? E aí a gente vai precisar entender quais os principais elementos aqui da arquitetura gótica e também sem deixar de lado a questão do estudo sobre o período medieval. Apesar que lá nas obras literárias a gente tem obras lá também que vão nos ajudar a entender um pouco esse período, tá? Aí agora sim nós temos as novidades. Nós temos aqui a obra de número 4, que é o sítio histórico do Templo Maior de Tenochtitlan, tá? Aqui a gente percebe claramente que a gente vai acabar estudando aqui a arte pré-colombiana, em especial os astecas. A gente, na matriz anterior, nós tínhamos as pirâmides astecas e dessa vez eles trouxeram um outro espaço. Então eles resolveram trazer aqui um outro espaço, mas aqui é para estudar os astecas, mas a gente percebe pelas provas anteriores que você não deve ficar somente no estudo dos astecas. Você tem que estudar os pré-colombianos como um todo. Então, os maias, os incas, você tem que entender ali esses três povos, porque nós tivemos questões já comparando um pouco. E, inclusive, comparando o asteca com os indígenas, os egípcios, né? Então, fique ligado, porque esse tipo de conexão pode acontecer e eu vou te mostrar lá nas análises como isso tem acontecido. Certo? Pelas questões também inéditas lá, pela bateria de questões, você vai acabar percebendo e entendendo qual é essa dinâmica. Aí a gente tem a obra aqui de número 5, que vai ser aí um clássico, né, para discutir a questão da arte romana. E aqui o exemplar que nós tínhamos na listagem passada eram os aquedutos, né? A gente tinha o aqueduto Aquaápia para discutir a questão da arquitetura romana. Aí sai o aqueduto Aquaápia e entra agora o Panteão Agripa, e aqui vai entrar uma obra então para discutir o contexto romano. Então aqui, ó, a arte romana, certo? Muito importante aqui eles continuarem trazendo um exemplar de cada, né? Então veja que a gente tem aqui, ó, Egito, Grécia, Roma e pré-colombianos. Aí a gente tem aqui também, isso aqui me chamou a atenção, que são as urnas funerárias marajoaras, tá? Aqui a gente já vai falar de arte indígena. Então, isso aqui foi muito interessante, né? Então, aqui a gente vai ter arte indígena. E aqui a gente vai ter que estudar não só o que essas urnas, qual que era o propósito, qual que era o papel dessas urnas, mas também a gente vai precisar estudar um pouco da história, né? Dessa lógica e tal, dos rituais. A gente vai precisar fazer uma discussão mais profunda. E aí a gente tem aqui a obra de número 7, Santa Ceia, do Leonardo da Vinci, um afresco, né? Eles acabam tirando aqui a obra anterior, Escola de Atenas, e traz pra gente uma outra obra aqui, que é o afresco aqui, Santa Ceia, que é uma obra clássica aqui, que vai nos ajudar a estudar um pouco do Renascimento, né? A gente vai ter aqui uma discussão a respeito do Renascimento, Renascimento aqui, e aí finalizando aqui a curva, né, a linha dos movimentos da arte que são estudados aqui no primeiro ano tradicionalmente pela matriz, né? Então a gente costuma ter como fechamento justamente aqui o Renascimento, certo? Que aí do Barroco para frente a gente já vai ter lá o segundo ano, Barroco na arte, né? Lá no segundo ano, que o Barroco na literatura é primeiro ano também, ainda no primeiro ano. A gente vai ter aqui Sereias, ó, que vai ser uma xilogravura, né? Então a gente já sabe aqui que vai ter que estudar aqui xilogravura. E a gente tinha antes aqui desse segmento, litogravura, xilogravura, a gente tinha o Escher, né? As estruturas tridimensionais, né? Estruturas poliédricas do Escher. E aqui dessa vez nós temos aqui agora um novo bloco de obras aparecendo com muita novidade. Aqui a gente vai ter especificamente o estudo da xilogravura a partir dessa obra aqui, além de outros aspectos do artista, né, e da composição. Aí nós temos agora a obra de número 9, Petra, que é o sítio arqueológico na Jordânia. Esse aqui me chamou muita atenção, porque eu não me lembro em nenhum momento de termos aí nas edições antigas, né, passadas, estudar alguma obra, algum espaço arquitetônico do mundo árabe.
Então, aqui a gente vai ter essa oportunidade de discutir, de verificar os pontos mais importantes aí do mundo árabe, tá? E de maneira bem segmentada ali no caso da Jordânia. Então a gente vai estudar esse sítio arqueológico aí para estudar essa arte aí no contexto árabe, tá, pessoal? Bem interessante os caras colocarem aí, e é um movimento, um sítio arqueológico importantíssimo aí para a história da humanidade. Então, ó, temos aqui 9 obras na listagem de visuais, e aqui dentro do nosso curso nós vamos estudar uma a uma, tá? Com todos os detalhes que você precisa para chegar bem na prova, com a bateria de questões, com o nosso resumo direcionado e tudo que você vai precisar para chegar arrebentando aí na prova. Beleza, galera? Então, nos vemos aí na análise de obra, lá no nosso módulo do curso, para a gente, então, adentrar aqui e já começar o nosso estudo. Beleza? Vamos que vamos, tamo junto e até o próximo.